Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Como é bom poder estar aqui com vocês, meus irmãos, compartilhando a palavra de Deus, a preciosidade dos ensinamentos de Jesus Cristo para o nosso crescimento espiritual, para que andemos em obediência a essa santa palavra, porque bem-aventurado, abençoado, feliz, completo é o homem, é a mulher que teme ao Senhor e obedece a sua palavra. Hoje nós estamos na nossa devocional de número 45, desde o dia 1º de janeiro, que todos os dias nós gravamos aqui esses vídeos, trazendo aqui alguma explanação, exposição, aplicação, conteúdo bíblico para o seu crescimento espiritual e para te ajudar, meu irmão, te incentivar a todos os dias você ter um momento particular com Deus, de leitura, de oração, de meditação da palavra de Deus. Então hoje você vai ler o capítulo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 40, aí vai até o capítulo 2, até o versículo 17 do capítulo 2, tá bom? Então você lê Marcos capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 17 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, que está sendo aqui o livro base para as nossas devocionais. Hoje é terça-feira, hoje é 14 de fevereiro de 2023. Então vamos lá, depois você faz a leitura, vai lendo, vai meditando, vai pedindo ao Espírito Santo que ilumine os teus pensamentos, para que você seja edificado, alimentado pela santa palavra de Deus. O que é muito interessante quando você estuda os evangelhos, especialmente os evangelhos sinóticos, aqueles que narram algumas histórias parecidas, por isso que são sinóticos, são semelhantes, com algumas poucas diferenças, é que eles conseguem juntar histórias, e cada história segue uma sequência, e cada uma delas tem algum ensinamento acerca de Jesus Cristo. É muito interessante a forma como os evangelhos vai desenvolvendo o ministério de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, como comprovação, a legitimidade de que Jesus é o Filho de Deus e que todo poder, toda autoridade foi dado a Jesus Cristo pelo Pai, pelo soberano Deus, pelo Criador de todas as coisas. Então Jesus nasceu, se encarnou e veio no poder do Espírito Santo para cumprir o seu ministério, curar os enfermos, perdoar pecados, purificar os leprosos, libertar os oprimidos do cativeiro do diabo. Como é maravilhoso quando nós estudamos os evangelhos e nós encontramos histórias poderosas de milagres, de restauração, de perdão. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar, nós vamos meditar, melhor dizendo, na nossa devocional, sobre 3 homens, 3 milagres e uma lição. Quando você lê esses versículos que eu acabei de citar para você, Marcos capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 17 do capítulo 2, lê todos esses versículos, você vai encontrar 3 homens, 3 milagres e uma lição. Na primeira história, que vai do versículo 40 ao versículo 45, nós temos um leproso clamando para que Jesus o purifique da sua lepra. Nós sabemos que a lepra era uma doença que era considerada impura, de forma que o leproso, a pessoa que tinha lepra, era afastada da sua convivência familiar, era afastado da sua comunidade, era isolado em uma aldeia própria
para quem tinha a lepra. Então o leproso não podia estar com as pessoas. O leproso não podia se aproximar das pessoas. Era colocado isolado em um determinado lugar. E aqui nós temos um leproso clamando para que Jesus o purifique. E é interessante é que diz aqui o versículo do capítulo 1, do versículo 40, que diz que quando Jesus se aproximou daquele leproso, olha, Jesus se aproxima daquele leproso. Jesus, diferente dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, ele se aproxima daquele leproso. A lepra naquele homem não impede que Jesus se aproxime dele, na intenção de curá-lo, de restaurá-lo, de renová-lo, de restituí-lo à comunidade e especialmente à convivência da sua família. Porque ele havia se afastado da comunidade, da convivência da sua família por causa da lepra. Mas Jesus se aproxima daquele homem. Então aquele homem clama, aquele homem se ajoelha, aquele homem roga, aquele homem suplica para que Jesus o purifique da lepra, daquela doença que o afastou da família, que o afastou da comunidade. E ele era tido como impuro, indigno de conviver com outras pessoas saudáveis, por assim dizer. Então Jesus se aproxima dele e diz a Escritura que Jesus olhou para aquele homem profundamente, cheio de compaixão, cheio de amor. Então ele diz para Jesus: se tu quiseres, Jesus, tu pode me purificar. E Jesus estendeu a mão e diz: eu quero te purificar, eu quero te limpar, eu quero te curar. E ele imediatamente ficou limpo. Jesus quis purificar, foi da vontade de Jesus Cristo curar, purificar e tirar a lepra daquele homem. Então a cura deveria ser acompanhada de sacrifícios pelo pecado. Como diz o versículo 44, Jesus, cumprindo a lei de Moisés, manda aquele homem ir até o templo e dar o sacrifício, todo aquele ritual que é mostrado lá no Pentateuco, no livro precisamente de Levítico. Jesus cumprindo a lei. E Jesus diz: não conte a ninguém, mas mesmo assim aquele homem anuncia, aquele homem proclama, porque foi purificado, porque agora pode viver, pode voltar a conviver com a comunidade, agora pode voltar a conviver com a sua família. Essa é a primeira história. A segunda história está exatamente do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 2 de Marcos, que é a cura, o perdão dos pecados de um paralítico e a cura dele. Mas o que é mais surpreendente é que Jesus primeiro perdoa aquele paralítico e depois o levanta e depois cura ele. E aí os fariseus duvidam e começam a, no seu próprio coração, murmurar acerca dessa palavra que Cristo deu para aquele paralítico, perdoando-lhe os seus pecados. E ali Jesus, conhecendo os seus corações, porque Jesus era Deus, Jesus é Deus, portanto ele é onisciente, ele conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Jesus, conhecendo os pensamentos, a murmuração, a incredulidade do coração daqueles religiosos, Jesus diz: olha, por que vocês estão aí pensativos, murmurando, arrazoando no coração de vocês? Eu perdoei o pecado desse homem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados. E ali Jesus perdoa aquele homem e levanta aquele homem e cura aquele homem da sua paralisia. E ele é curado, ele é perdoado e ele é curado da sua enfermidade. Essa é a segunda história. A terceira história, nós vemos Jesus chamando um cobrador de impostos, Levi, Mateus, que está sentado na coleteria, cobrando impostos, e é tido como inimigo dos judeus, porque ele está trabalhando para o pior inimigo dos judeus, para o Império Romano. Então o cobrador de impostos era tido como inimigo dos judeus. O pior trabalho que se podia trabalhar na época era como cobrador de impostos. E Jesus vai passando
vê Levi, vê Mateus sentado no exercício da sua profissão, e Jesus o chama, e a graça de Deus é irresistível, e imediatamente ele deixa o seu posto de serviço e segue a Jesus Cristo. Jesus chama de maneira poderosa, com a sua graça, um cobrador de impostos, um publicano, um ladrão, aquele que cobrava de maneira exorbitante. E ali ele era considerado como um traidor dos judeus. Mesmo assim Jesus o chama. Quando questionado sobre essa ação de ter chamado Levi, de ter ido para a casa dele, porque depois Levi convida outros amigos, também cobradores de impostos, pecadores, para comer, para um banquete na casa dele, e Jesus está lá. Jesus está nesse jantar, nesse momento, e aí os religiosos chamam ele de amigo de pecadores. E os religiosos dizem, que Deus, que filho de Deus é esse? Porque os religiosos se achavam melhor do que os outros. Eles classificavam pecadores e mulheres. Eles consideravam mulheres e os pecadores como uma classe distinta, como pessoas que deveriam ser tratadas com indiferença, porque eles se achavam santos, eles se achavam não pecadores, não precisavam de perdão, porque se achavam santos, eles não precisavam de médicos, porque se achavam justos. Então Jesus chama pecadores. E depois que ele é questionado sobre isso, Jesus diz que veio buscar, veio chamar os pecadores que precisam de perdão e restauração, e não os que se acham justos. Não são justos, mas eles se acham justos. Aqui do versículo 13 ao versículo 17 do capítulo 2 de Marcos. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para perdoar os pecadores. 3 histórias, 3 homens e 3 histórias e uma lição. Jesus tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Jesus tem poder para nos purificar dos nossos pecados. Jesus tem poder para cancelar a dívida que era impagável. Eu não tinha condição de pagar a dívida que eu tinha com Deus, porque quando Adão e Eva pecou, nós pecamos junto com Adão e Eva. A natureza pecaminosa existe em mim, em você, em toda a sociedade, em toda a humanidade. Todos pecaram, de maneira que quando nós nascemos, a gente já nasce pecador, a gente já nasce condenado ao inferno. Mas Jesus veio, levou sobre si os nossos pecados para nos perdoar. Ele é o nosso advogado e o seu sangue nos purifica de toda transgressão. Tetelestai, está consumado. Ele pagou a dívida, ele cancelou a dívida que nós tínhamos e restituiu a nossa comunhão com o Pai. E hoje eu e você somos sacerdotes e podemos entrar na presença do Pai, podemos se achegar a Ele com o nosso coração contrito e arrependido, e o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, nos purifica de todo o pecado. Somos perdoados. Devemos louvar a Deus, adorar o Senhor Jesus, porque Ele nos perdoou. Não importa o que fizemos, meus irmãos, mas se houve arrependimento, se houve confissão de pecado, se houve o abandono do pecado, houve perdão de Deus, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais sobre o domínio do pecado, mas andam no Espírito, agradando a Deus e vivendo para a glória de Deus. Estamos perdoados, fomos perdoados em Cristo Jesus. Portanto, não aceite nenhuma acusação do diabo na sua mente. Você caiu, mas se você se arrependeu, Jesus te perdoou. Nós temos aqui a lepra, que é um símbolo do pecado. Jesus purifica-nos de todo o pecado, da lepra do pecado, que muitas vezes nos fez destituir da nossa família. O pecado nos afasta das pessoas. O pecado nos faz ficarmos indiferentes com a nossa família. A lepra do pecado nos leva a viver uma vida solitária, depressiva. A lepra do pecado gera tristeza no nosso coração, mas há uma tristeza que é gerada pelo Espírito, que Paulo diz que a tristeza segundo Deus gera arrependimento. Jesus nos purificou de todo o pecado. Ele quer nos purificar. Aquele homem disse: se tu quiseres, tu pode me purificar. O que foi que Jesus disse? Eu quero te purificar, seja limpo.
Jesus quer te perdoar, não importa o pecado, não importa o mais profundo do pecado, do abismo que você esteja, meu irmão. Se houver arrependimento no seu coração, lágrima, contrição e verdadeiro arrependimento, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te purificar, Jesus quer te limpar, para que tuas vestes sejam mais alvas do que a neve, porque o pecado é uma mancha no nosso caráter, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa, de maneira que as nossas vestes espirituais se tornam mais brancas do que a neve. A segunda história, Jesus perdoa aquele paralítico. Os teus pecados estão perdoados. Então primeiro Jesus trata o espiritual e depois ele trata o físico. Jesus perdoa os nossos pecados, ele é o Filho de Deus, ele nunca pecou, portanto ele tem autoridade para dizer, os teus pecados estão perdoados. E é isso que Jesus na cruz proclamou para todo o inferno ouvir, para toda a humanidade, nos 4 cantos desse mundo. O poder da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, o seu sangue que fala na cruz do Calvário e diz, eu estou te perdoando, eu estou perdoando os meus eleitos, eu estou perdoando aqueles a quem eu escolhi, a quem eu morri por eles na cruz, e o pecado e a condenação, não haverá mais condenação para aqueles a quem eu morri, e o meu sangue é suficiente para perdoar pecadores. Nós continuamos sendo pecadores, mas somos pecadores perdoados, purificados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelo perdão dos nossos pecados. E a terceira história é que ele chama um coletor de impostos, um publicano, e ele salva, ele transforma, ele perdoa. Porque é assim que Jesus faz. Jesus, ele salva o pior dos pecadores, perdoa, transforma o caráter, transforma o coração, purifica, restitui a família e faz com que aquele homem seja um homem honesto, aquele homem seja santo, aquele homem seja puro, aquele homem viva de acordo com a verdade. Não há mais engano, não há mais mentira em Mateus, em Levi. E agora Levi se torna seguidor de Jesus Cristo, ao ponto de escrever um evangelho que traz o seu próprio nome, que é o evangelho de Mateus. Por mais que as pessoas critiquem, as pessoas não entendem como pode essa pessoa, depois que fez isso, estrupou, matou, adulterou, mentiu, usou droga e agora é crente, agora diz que é salvo, agora diz que foi transformado. Esse é o poder do evangelho, é o poder de Jesus Cristo que chama pecadores ao arrependimento pela graça irresistível. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos purificou e nos chamou. E assim como Mateus fez uma festa, a alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Que história maravilhosa de perdão, de restauração. Você já foi perdoado por Deus? Você já recebeu o perdão de Deus? Então glorifique a Deus, adore a Ele, exalte a Ele, viva em obediência, em gratidão. Como nós podemos pecar, como nós podemos deliberadamente pecar contra o Senhor Jesus Cristo, contra esse Deus maravilhoso que perdoou os nossos pecados, que nos livrou da condenação do inferno. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Precisamos mortificar a carne, precisamos vencer o pecado no poder do Espírito Santo, na oração e na palavra, disciplinando o nosso corpo sobre a disciplina de Jesus Cristo, sobre os atos de graça, de perdão. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele nos perdoou, nós somos perdoados pelo Senhor. Pode quem quiser falar ao contrário, pode quem quiser se levantar e nos apontar, somos perdoados pelo Senhor, como aquele leproso foi purificado, como aquele paralítico foi perdoado, como o cobrador de imposto Mateus foi perdoado. Nós temos uma tendência de não reconhecer as nossas falhas.
Nós queremos parecer justos e perfeitos como fariseus, como os publicanos, como os fariseus, como os escribas, não como publicanos, porque os publicanos sempre foram pessoas que reconheceram a pregação, reconheceram a divindade de Jesus Cristo, mais do que os religiosos. Foi os tais que o crucificaram também, foi os tais que tramaram e nunca aceitaram a pregação do Senhor Jesus Cristo. Somos pecadores, precisamos do perdão de Deus, e esse perdão veio através de Jesus Cristo. O problema disso é que a nossa atitude, o problema desse tipo de atitude, não reconhecer suas falhas, de se achar perfeito, santo, sem precisar de perdão, é que dessa forma nós diminuímos nossa percepção de como nós precisamos de Jesus, de como nós necessitamos de nos arrepender e precisamos dessa graça para nos perdoar, precisamos de Jesus, precisamos reconhecer a grandeza da obra de Jesus Cristo na cruz, o poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e a malignidade que o pecado é, o engano do pecado, a maldade, a consequência que o pecado traz para a vida do homem. Mas a graça de Deus, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Mas eu não posso permanecer no pecado, porque já morri para esse mundo e agora vivo para a glória de Deus. Eu vivo para aquele que me perdoou e para aquele que me libertou. Aleluia. Então ele veio justamente para este fim, perdoar nossos pecados e nos levar de volta ao Pai. Vimos hoje a história desses 3 homens que reconheceram sua necessidade de Jesus. E você e eu já reconheceu que também precisa de Jesus para perdoar os nossos pecados? Você e eu, nós já reconhecemos que Ele é a única solução, não apenas para o nosso pecado, mas também o pecado das pessoas que nos cercam. Precisamos proclamar, precisamos dizer que Jesus tem poder para perdoar as pessoas que nos cercam, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele morreu na cruz, e se houver arrependimento, o Espírito Santo que gera arrependimento, o sangue de Jesus purifica os pecadores. Precisamos falar, precisamos pregar, precisamos anunciar essas verdades. Fomos perdoados e precisamos pregar a outros que Jesus perdoa eles também, que Ele é a única solução. Independente do que tenham feito, Jesus tem poder para curá-los, para libertá-los. Irmãos, vamos proclamar, vamos anunciar essas verdades. Você que foi perdoado como eu, nós que recebemos a graça do perdão, devemos proclamar e devemos viver de maneira digna desse evangelho todo-poderoso de Jesus Cristo, agradando, amando, proclamando e vivendo para a glória dele. Você tem mostrado isso a eles, a elas. Ore sobre isso. Não se acovarde. Você não foi perdoado para ficar calado, para essa graça só estar retida a você. Proclame, viva esse perdão de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, por tão grande perdão, por tão grande graça. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz, que nos livrou da condenação do inferno. Obrigado pela dívida que o Senhor pagou no nosso lugar. E agora, Pai, devemos proclamar o Teu nome, devemos proclamar esse evangelho com autoridade, com intrepidez, toda a verdade do evangelho, o evangelho do arrependimento, proclamar a outros que essa mesma graça que nos alcançou também pode alcançá-los. Então nos usa, Pai, como instrumento, Senhor, para ganharmos almas, para plantar a semente do evangelho a tempo e a fora de tempo, pregar aos pecadores, chamando-os ao arrependimento. Oh, Jesus, muito obrigado por tamanha graça, por tamanho perdão. Bendito seja o teu nome, Deus triuno, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus. Você foi perdoado. Proclame essa verdade e viva de maneira digna de alguém que foi perdoado por Deus e que jamais pode viver na prática do pecado. Bendito seja o Senhor Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo a muitas pessoas e diga a elas, através desse vídeo, que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Amém.